paz do Senhor, irmãs. Aqui é Irmã Daniela, do Blindadas. Estou passando aqui para deixar a palavra do dia. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Então eu quero apresentar aos irmãos 1 Coríntios 15, 56. O versículo 1 de Coríntios 15, 56 apresenta uma reflexão sobre a relação entre a morte, o pecado e a lei. O apóstolo Paulo afirma que o aguilhão da morte é o pecado e que a força do pecado é a lei. Essa passagem bíblica traz uma reflexão profunda sobre o papel do pecado na vida humana e como a lei pode ser usada para controlar a ação pecaminosa. O pecado é uma realidade presente na vida humana desde o início. Na Bíblia, o pecado é descrito como uma transgressão da lei de Deus e como algo que nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo explica que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, é o pecado que causa a morte. A morte é uma consequência natural do pecado, pois o pecado nos afasta de Deus, que é a fonte da vida. A força do pecado é a lei, pois é a lei que define o que é o pecado. A lei de Deus é a base para a moralidade e ética. A lei nos mostra o que é certo e o que é errado e nos guia para uma vida virtuosa. No entanto, a lei também pode ser usada para controlar e reprimir as pessoas. Quando a lei é usada de forma opressiva, ela pode se tornar um instrumento de pecado. Queridos irmãos, é muito poderoso nós podermos ver que infelizmente o pecado nos leva à morte. Não morte física, mas sim morte espiritual. A presença de Deus, ela se afasta de nós e nós entristecemos o Espírito Santo cada vez que nós pecamos. E o que é pecado? É só roubar? É só matar? Não. Isso sim também é pecado, porque a palavra nos ordena a sermos fiéis à sua palavra e a cumprir os 10 mandamentos. Mas eu quero que os irmãos saibam que cada vez que nós abrimos a nossa boca para criticar um irmão, nós estamos pecando. Cada vez que nós abrimos a nossa boca para falar mal de alguém, nós estamos pecando. Cada vez que nós, por muito que nós olhemos para alguma coisa e nós invejamos aquela pessoa, inveja é pecado. A soberba é pecado. Então, não é só matar e roubar que é pecado. Tem muita coisa que é pecado. A crítica é pecado. O eu acho é pecado. Porque nós temos uma palavra e a palavra nos guia. A palavra nos mostra o que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. E então, infelizmente, pecar não é só matar e roubar. Nós pecamos todos os dias da nossa vida. Que nós tenhamos a humildade de no fim do dia pedir perdão pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. Porque muitas das vezes as nossas atitudes, elas trazem-nos ao pecado. A falta de amor é pecado. Amarás o próximo como a ti mesmo. Quantas vezes nós não temos coragem nem de olhar para o irmão e sentir a dor dele? É pecado, nós estamos pecando. Então, minhas queridas irmãs, eu quero deixar nesta manhã que nós possamos refletir realmente aquilo que nós temos pecado contra o Senhor, porque infelizmente nós precisamos do amor de Cristo para nós conseguirmos ser fiel à sua palavra, para nós sermos fiel aos seus mandamentos e nós conseguirmos realmente a santidade a cada dia mais, porque infelizmente nós somos pecadores e nós pecamos a todo o tempo e a toda a hora. Então que neste dia nós possamos refletir no nosso falar, no nosso pensar, antes de abrir a nossa boca, nós possamos realmente refletir se aquilo é de Deus ou não. Porque quando nós
com as nossas atitudes, nós pecamos. Com o nosso pensar, nós pecamos e nós ofendemos a Deus. Porque Deus, Ele amava a todos. Ele sempre amou a todos. Deus não criticava, Deus não murmurava, Deus não olhava para o irmão de lado. Deus tinha empatia com todo, desde o mais pequenino até ao maior. E nós nos julgamos tão grandes que a única coisa que nós muitas das vezes sabemos fazer é olhar para o irmão, é criticar, é ofender. Quantas vezes nós, com um simples olhar, magoamos e ferimos uma pessoa? Nós estamos pecando, porque isso não agrada ao coração de Deus. Então, que nós possamos refletir realmente nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos passos, e que nós possamos aprender a amar verdadeiramente e sair dessa vida pecaminosa, porque nós vivemos uma vida pecaminosa, mesmo crentes, mesmo dentro da igreja. E outra coisa, irmãs, que é muito, muito perigoso também, é viver agarrado à religiosidade. É pecado. Jesus Cristo veio trazer a palavra de Deus. Ele não veio trazer placa de igreja. E Ele não lhe agrada que nós critiquemos aqueles que Ele escolheu. Muitas das vezes nós criticamos um pregador, nós criticamos um pastor, nós criticamos um irmão que está levando a palavra. Deus usa a todos de maneira diferente. Que nós possamos ter temor à sua palavra e que nós paremos de pecar uns contra os outros. Porque muitas das vezes a religiosidade nos leva a criticar as igrejas, a criticar os pastores, a criticar muita coisa que às vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada dia e realmente nos perdoe os nossos pecados. Essa é a palavra de Deus que eu quero deixar para hoje. Que os irmãos, as irmãs possam refletir sobre o que é realmente pecado. Porque tem uma lista imensa, sem fim, de pecados que nós cometemos diariamente, que entristecem o coração de Deus. Às vezes nós levamos a palavra, somos pregadoras, somos mulheres de oração, mas mesmo assim nós somos pecadoras. Então, que o Senhor tenha misericórdia e que nos possa mostrar realmente os nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender, melhorar a cada dia mais. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero te apresentar o grupo de mulheres blindadas, Senhor. Que o Senhor possa tomar na tua mão, Senhor, a vida de cada uma. Pai, eu não conheço, Senhor, o deitar nem o levantar delas, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o pensamento, o Senhor conhece o oculto. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Então o Senhor conhece cada filha pelo seu nome. Pai, neste dia eu quero pedir que o Senhor possa trazer aos nossos corações, Pai, o teu amor, o amor de Cristo. Que o Senhor possa usar o Espírito Santo para nos convencer do pecado, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, Pai, neste dia, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida de cada irmã, que o Senhor possa trazer na nossa mente tudo aquilo, Pai, que nós temos entristecido o teu ser, Pai, que nós temos entristecido o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, traz um entendimento, Pai, daquilo que é o pecado. Senhor, muitas das vezes nós olhamos, nós criticamos, nós ofendemos, Pai. Tira isso de nós, arranca a soberba, arranca o egoísmo, arranca o eu, Pai. Arranca de nós, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. Arranca, Pai, tudo aquilo que nos leva a pecar. Em nome de Jesus, nos faz ver, Pai, as palavras que nós lançamos, Senhor, que entristece o teu coração. Que
Que o Senhor possa realmente, Senhor, neste dia, Pai, nos confrontar, Senhor, com aquilo que não te agrada, com aquilo que nós temos feito e entristecido o teu coração, pecando contra ti, Pai. Muitas das vezes nós pensamos, Senhor, que nós somos santas, mas nós somos, infelizmente, pecadoras. Nós pecamos, Senhor, no nosso olhar, no nosso pensar. Nós pecamos no criticar. Nós pecamos no falar. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós todo o pecado. Tira de nós todo o egoísmo. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, neste dia, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, a vida de cada irmã aqui, Senhor. E traz, Pai, um confronto, Pai, daquilo que é o pecado, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego cada irmã nesta manhã nas tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço e eu te louvo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.